Olá, tudo bem? Meu propósito hoje é falar sobre astrologia tradicional, fazer uma pequena introdução a respeito deste tema. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a astrologia é uma linguagem que tem como objetivo compreender as mensagens que os deuses nos deixam, interpretar os seus sinais. Essa é basicamente a ideia. Agora, tradicional por quê? O que é tradição? Tradição é um conjunto de verdades que permanecem imutáveis ao longo do tempo. Partindo-se do princípio que Abrão é o primeiro astrólogo documentado no Oriente e no Ocidente, cerca de 4.500 antes da Era Comum, partindo do princípio que Hammurabi, em 1700 AEC, aproximadamente, mandou reunir e organizar o conhecimento astrológico então existente, isso lá na Suméria, né? A astrologia é um saber extremamente antigo. E, caso você não se recorde, Abrão era um sacerdote, filho de sacerdote. Na época, naquele tempo, as iniciações, o sacerdócio, era algo de família. Como foi mais tarde entre os judeus, onde cada família, ou algumas famílias, né, tinham funções muito específicas no templo. A mesma coisa ocorria com relação aos sacerdotes da antiga Suméria, da antiga Babilônia. E Abrão era um desses sacerdotes, com uma missão muito específica, que não exatamente aquela que estava descrita, que está descrita na Bíblia. Pois então, eu estou falando de um conhecimento que, no mínimo, é milenar, que é o conhecimento astrológico. Conhecimento astrológico esse que não era dedicado, não tinha como objetivo fazer a interpretação do seu mapa natal. Os princípios astrológicos daquele tempo tinham como objetivos interpretativos determinar a ocasião que um novo avatar ou um novo Messias fosse assumir a sua função. Então a ideia é que a cada era astrológica, um determinado Messias assume a regência ou a responsabilidade, se você não gostar disso, do nosso planeta. Então esse era o papel dos astrólogos. E, segundo se diz, a cada era nós temos um avatar diferente. Então, Cristo vai voltar? Não, Cristo não vai voltar. Porque Cristo já está e ainda permanecerá por um bom período, pelo menos até 2100. As datas que estão nesse diagrama, elas foram obtidas a partir do Observatório Astronômico de Paris, que estabelece que em 2100 inicia-se a Era de Aquário. E aí foi feita uma conta para trás. Por que a Era de Peixes não começou com o nascimento do Cristo? Por que está marcado em 60 AEC, antes da Era Comum? 60 anos antes do nascimento de Cristo. Porque o surgimento, o início da Era de Aquário e do avatar próprio da Era de Aquário, ele se dá com o ocaso de uma determinada escola de mistérios existente na Europa. Esta escola de mistério mandou espalhar todos os seus membros, porque a dita escola seria extinta. Os romanos foram na Inglaterra e queimaram todas as escolas e centros de veneração dos druidas. Não acabaram com os druidas, tanto que ainda vários séculos depois, ainda tínhamos druidas na Europa, druidas remanescentes, vamos dizer assim. Mas a escola de mistério onde esses druidas eram iniciados se formavam, deixou de existir nesse ano de 600 AEC, antes da Era Comum, abrindo espaço para essa era seguinte, que é a Era do Cristo, que é a Era de Peixes, deste Cristo. Porque Cristo é um título, não é um nome. Tá? Então Cristo não volta, Cristo é, deixando isso claro.
Voltando para a astrologia. Então, a cada uma dessas eras existe um princípio, existe um objetivo para a humanidade e para todo o planeta. Porque tudo funciona de forma interligada e tudo funciona de forma conjugada. Onde a gente pode retraçar, pensando na humanidade, os avanços pelos quais a humanidade passou e até pensar para frente. Que progressos ainda existem para a humanidade? Agora, isto dentro dos preceitos da astrologia tradicional, lidando com ciclos grandes. Naqueles tempos da Suméria, e vamos pensar mais ou menos até o início da escola de Alexandria, ou um pouco antes do início da escola de Alexandria, a gente pode pensar na astrologia como uma componente, um viés místico extremamente grande. Um pouco antes do surgimento da escola de Alexandria, a Cabala se desmembra da astrologia e passam a ser duas disciplinas diferentes. Nesse momento, a astrologia se dedica menos aos assuntos místicos, deixa de ser messiânica e passa a ser mundana ou mundial. Surge a astrologia mundial e aí a gente tem os mapas voltados para, não ainda para os reis, mas para as nações, para períodos de, vamos dizer, a astrometeorologia, como destacado, por exemplo, no livro 3 e no livro 4 do Tetrabíblios. Então, a astrometeorologia surge nessa época, mas a astrologia tem ainda uma conotação mundial. A astrologia horária, a astrologia instantânea e a astrologia eletiva também são deste período. A astrologia natal, muito relativo. Pouquíssimos. Apenas a elite, apenas os especiais, apenas os bem-nascidos, é que tinham direito a uma interpretação do mapa natal e o restante da população sequer se preocupava com isso. Morária respondia às questões mais triviais. Com isso, a astrologia se desenvolveu. Ela, na verdade, na medida que ela se populariza, ela perde muitas de suas características, porque ela não é algo para todos, não é democrática, vamos assim dizer, né? O saber dele é um saber complexo, que depende de certos pré-requisitos e a ausência de certos preconceitos, para você compreender a dimensão desta arte ou desta linguagem chamada astrologia. A astrologia se populariza de fato a partir do século XVIII, porque até então, durante boa parte da Idade Média, a astrologia era mundial, eletiva, horária e eventualmente mapa. A partir do século XVIII, no final do século XVIII, surgem os primeiros almanaques, onde você tem condições de você calcular mapa com mais facilidade. No início do século XIX, a astrologia que surge, né, inicialmente denominada comportamental, ela se destaca totalmente da astrologia tradicional e cria preceitos totalmente diferentes, novos, totalmente distintos daquilo que é a astrologia natal. E hoje, você vai no Insta e as pessoas perguntam: eu sou de Áries, meu signo combina com Leão? Veja o nível a que chegou a astrologia. A astrologia, como vertente iniciática interna no âmbito do sacerdócio, tinha como compreensão não apenas o ser humano, mas principalmente a humanidade e o seu desenvolvimento humano, desenvolvimento da consciência. Vamos entender isso um pouquinho mais, porque essas eras que estão ali colocadas aí, elas são períodos aproximados, períodos médios, porque a rotação da Terra em torno de si mesma e a rotação da Terra em torno do Sol não são constantes. Da mesma forma
que o caminho que o Sol percorre não é tão constante assim. O universo não é tão relógio, pelo menos dentro das nossas escalas de medida. Mas, partindo do princípio que funciona como uma engrenagem, vamos verificar que existem ciclos dentro de ciclos aí colocados. Nesse diagrama você vai verificar uma outra situação, outra maneira de você compreender estas eras sob a perspectiva da história da humanidade. Num primeiro momento, a partir da Era de Virgem, que é onde esse ciclo de eras nos interessa enquanto humanidade, inicia-se a descida da matéria. A matéria se adensa, a matéria se torna mais espessa e restringe o nosso contato com o sagrado. A partir desta virada da era de Áries para o início da era de Peixes, o objetivo da evolução da humanidade, colocado de uma forma mais simples, é a evolução da consciência. Então, este final da era de Peixes, como pronunciado pela grande conjunção de Júpiter e Saturno no final de 2020, ela tem como propósito que o ser humano saia dessa mesmice egocêntrica, saia desse esgotamento que tem promovido ao planeta e entre numa outra fase, que é o desenvolvimento da consciência a partir da matéria. Existe um adágio entre os místicos que dizem que o corpo é o suporte da alma. E a alma é o suporte do espírito. O objetivo é desenvolver o espírito. Mas primeiro a gente precisa passar por essas etapas de alma dialogando com o espírito. Quando a alma conseguir dialogar com o espírito, usando o corpo como suporte, que é algo que talvez a gente consiga durante a era de Capricórnio, você pode se reportar ao diagrama anterior para você verificar quando isso ocorre, nós vamos estar alcançando um ponto bom do desenvolvimento da consciência. É lógico que outras informações podem ser obtidas, mesmo porque essas eras todas, elas podem ser subdivididas em ciclos menores, que é o que eu vou abordar na sequência. O fato é que cada metade desse grande ciclo tem um propósito extremamente claro. O propósito da era de Peixes é justamente o propósito do desenvolvimento da pureza, da simplicidade e da humanidade, do todo. Um dos significados de Peixes é multidão, e é esse a grande ideia. E nós estamos caminhando onde? Nós estamos caminhando na direção do do individualismo. Então isso precisa ser quebrado. Já foi quebrado por ocasião do cristianismo. Já foi quebrado por ocasião do mistério do Gólgota. Mais uma oportunidade para quebrar nós tivemos em dois momentos distintos, sendo que o último foi por ocasião da grande conjunção de Júpiter e Saturno, ocorrida no final de 2020. A expectativa da era de Aquário é que a gente passe a ser, com todas as tecnologias que nós temos, com outras tecnologias que ainda vão vir, com outras descobertas da área da química, na área da saúde, na área da metalurgia, enfim, várias áreas ainda, porque o progresso científico está dando saltos muito grandes, que o ser humano se torne efetivamente humano e passe, por ocasião da era de Capricórnio, a gerir o seu planeta de forma econômica, no sentido grego da palavra, e não no sentido atual que nós damos a ela. Aí sim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, cabe dizer que o mapa natal pode preencher uma lacuna extremamente importante na sua vida. Mas, vamos lá, eu não vou excluir ninguém porque não é do meu perfil. Mas eu posso lhe afirmar que o saber da astrologia tradicional,
o alcance da astrologia tradicional, que se volta tanto para as coisas do cotidiano, vai te satisfazer nas coisas simples. Serei bem-sucedido? Ganharei dinheiro? Posso me planejar financeiramente para os próximos 2 anos? E também vai lhe oferecer respostas com respeito ao seu caminho para você se reconciliar com o Cristo, com o Mestre interior, o nome que você quiser dar. Portanto, tem tanto uma vertente absolutamente mundana, como uma vertente, vamos chamar assim, mística ou esotérica, metafísica, subjetiva, enfim, né? Que não passa pela psicologia, porque nunca foi esse o foco. Né? Esse conhecimento do desenvolvimento da consciência, ele também não é novo, ele também é tradicional. Ele, em algum momento do início do século XX, mergulhou para círculos iniciáticos extremamente restritos, que a maior parte deles nem está na internet. Quando são transmitidos hoje, por conta do nome astrologia e os problemas que acarreta, tem sido desenvolvido apenas de boca a ouvido, passado de professor a aluno, de mestre a discípulo. E talvez esse conhecimento hoje, depois de tanto tempo, não seja mais tão original. Mas os princípios, esses sim, os princípios são originais porque é tradição. E dentro dos círculos iniciáticos, algo que é extremamente importante é a tradição. É o que faz uma linha iniciática, uma linhagem, ter valor em relação à outra. Tá? Então, o mapa natal ele pode lhe proporcionar tanto essas questões importantes do seu dia a dia. Caso tenho filhos, compro um carro, vou conseguir um emprego, consigo me planejar para os próximos 2 anos, onde é o melhor lugar para morar no mundo, melhor época para procurar um emprego, vou conseguir aquele emprego, vou passar no concurso público, questões que são importantes. A astrologia tradicional responde elas com uma precisão, com uma objetividade fantástica. E tem condições de lhe dar as datas e permitir você fazer um planejamento para a sua vida. Mas ela também vai atender qual que é o meu caminho, porque cada um tem um caminho diferente, nesse período de multiplicidade. Era de Peixes, onde o todo precisa caminhar para o um, onde a humanidade precisa recobrar o seu senso de humanidade, cada gota desse oceano voltar a ser oceano e funcionar como um oceano, cada um tem o seu caminho a trilhar. E a astrologia tradicional tem como lhe oferecer isso. Concluir e você compreender que a dimensão da astrologia é bem maior do que o nosso umbigo, é muito maior do que o tal do mapa natal, de que os ciclos astrológicos são todos extremamente longos. Basta ver, na Índia, os yugas têm 1.800.000 anos ou mais. Na Suméria, trabalhava-se, os ciclos grandes que eles trabalhavam era de 13 a 17 séculos, que é o ciclo dos eclipses, que é a série de Saros. E havia todo um conhecimento envolvido por trás. Cada era, então vamos lá, cada era, no caso a era de Peixes, que é essa que está retratada, tá? Duas vertentes andam juntas. Então, o desenvolvimento da consciência e o desenvolvimento da humanidade como um todo vivem dois ciclos que se entrelaçam, que se conjugam. Não vou discorrer em detalhes disso. Isso é feito em aulas muito específicas e em encontros muito particulares. Não é o caso de um vídeo público, mas o meu objetivo inicial, que é lhe mostrar a dimensão, o alcance da astrologia tradicional, ele se conclui demonstrando esse diagrama, que é um ciclo dentro de outro. Então, aquele ciclo de 2.160 anos, que é o ciclo de uma era,
astrológica, no caso aqui representado a Era de Peixes, com todos os anos intermediários, com as etapas intermediárias, que vão corresponder às fases do desenvolvimento da humanidade e às fases do desenvolvimento da consciência dentro desse grande ciclo da Era de Peixes. Bom, é lógico que para você se inserir nesse contexto, a recomendação é fazer um mapa natal. Estou esperando você, aguardo. Se você gostou, dá um like. E se você gostou, aproveita e também compartilha com seus amigos.